Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, eu quero ter um papo sobre o que a gente tá vivendo hoje, sobre essa pandemia provocada por esse vírus, o coronavírus, também chamado por SARS-CoV-2, Covid-19, tá? E que tem tudo a ver com o que nós estudamos nas nossas disciplinas de biologia da conservação e de ecologia animal, porque tudo isso começou justamente a partir do meio animal, dos animais silvestres. E existem várias especulações e comprovações científicas, buscas de respostas, como por que isso aconteceu. Essa doença emergente, que é o nome que se dá a isso que está acontecendo, é uma doença zoonótica que é transmitida para os seres humanos. E isso tem tudo a ver com todos esses processos evolutivos que ocorreram na natureza. E não sei se vocês já ouviram falar para se ter cuidado com os animais silvestres, porque eles podem nos transmitir doenças, que são as zoonoses. E é algo que já existe no ambiente silvestre, na natureza, e que é necessário realmente ter cuidado. Mas, em si, por questões, já vem sido bastante estudado isso, alertado sobre essas probabilidades de doenças emergentes que já existem, então não pensem que a Covid-19 é uma doença emergente nova, não é. A SARS, a MERS, a ebola, a febre amarela. Então, não sei se vocês já estão lembrados de casos dos macacos silvestres que eram sentinelas para a transmissão da febre amarela, do ebola, do HIV. Todas essas são doenças que sofreram processos evolutivos e que esses vírus, bactérias, eles tiveram potenciais, emergiram para poderem ser transmitidos de animais para os seres humanos, essencialmente de animais silvestres, que estamos colocando principalmente aqui. Professora, tem também doenças que são transmitidas de animais domésticos? Tem também. Só que, em geral, as que o sistema epidemiológico, o controle epidemiológico, precisa ter maior atenção são a partir de animais silvestres. Então, vivemos aí há anos a epidemia da dengue, transmitida por quem? Pelo Aedes aegypti, que já há comprovações de que esse vírus sofreu mutações. Então, nós vivemos isso diariamente e os cientistas, eles alertam sobre isso sempre, através de artigos científicos, através de congressos, através de entrevistas. E isso é algo realmente que ocorre e sempre há alertas para que diminua o desmatamento, para que o desequilíbrio ambiental não seja tão impactante, cuidados quanto à redução da biodiversidade, que nós vamos ver hoje a importância da preservação ambiental, da manutenção dos habitats para a nossa própria proteção. E isso não vem sido ouvido
ao longo do tempo. E agora estamos tendo, da forma mais dura possível, a resposta de por que é necessário conservar, preservar. Então, vamos lá. Mas, professora, vamos lá. O que seria a definição de uma doença zoonótica? Então, a gente pode definir, através do dicionário, né, como um adjetivo zoonótico vai significar que é uma doença que pode ser transmitida dos seres humanos para os animais, tá? Animal, tá? Então, vem de dos animais que podem ser transmitidos para os animais. E essas doenças, elas podem ser transmitidas de vários grupos, desde primatas, mamíferos, roedores, aves, tá? Então temos aí a gripe aviária. Então, são processos evolutivos que ocorreram. Ainda se busca entender como é que surgiu essa nossa doença emergente que está mais evidente na mídia. Também enfrentamos outra, tá? Só que pelo poder mutacional do Covid-19 é que estamos enfrentando essa pandemia de hoje. Tá? Então, por isso que a grande parte de pesquisas estão sendo voltadas para identificar e principalmente para o desenrolar, o desenvolver de vacinas, que pode ser que consiga se descobrir uma vacina em até 18 meses? Sim, pode ser. No entanto, ainda se busca uma vacina para o HIV até hoje e ainda não se conseguiu, porque os vírus, por si só, eles têm um potencial de mutação muito alto, tá? Comparado às bactérias, por exemplo, que conseguimos combater com antibióticos. Então, vamos lá. Então, acredita-se que o pivô, essa primeira transmissão da Covid-19 surgiu através de mercados, com vendas de animais lá na feira de Wuhan, que é onde se suspeita que essa cepa do coronavírus tenha começado a se espalhar. Então, a princípio, se falava sobre de morcegos, que eles têm o hábito de se alimentar de morcegos, fazer uma tradicional sopa, tá? Mas pesquisas recentes na Universidade de Pequim, associação, tá? Entre pesquisadores da Universidade de Pequim e da Universidade de Bioengenharia de Wuhan, então eles acreditam que possivelmente não foi através de morcegos, porque eles fizeram todo o caminho, todo o sequenciamento genético desse vírus. Então, a hipótese mais provável é que esse novo coronavírus tenha surgido na China, claro, e pode ter sido originado a partir de cobras silvestres, com reservatórios desse vírus. E a partir daí é que foi desenvolvendo mutações a partir disso e que houve esse potencial de transmitir o vírus, ser transmitido das cobras silvestres para os seres humanos. E esse vírus, ele conseguiu passear tranquilamente entre os animais, servindo como hospedeiros, que eles podem adoecer também ou simplesmente serem sentinelas. Para achar o possível hospedeiro dessa versão de vírus, que é o novo coronavírus, o Covid-19, os pesquisadores realizaram
uma análise filogenética de 276 genomas de animais hospedeiros, possíveis hospedeiros, e colocaram num banco internacional de dados, eles fizeram essa comparação, e foi a partir desse banco internacional de dados de 276 genomas possíveis de animais hospedeiros que eles chegaram até a cobra, tá? Uma cobra chinesa, a Bungarus multictus, que provavelmente foi o primeiro vetor dessa cepa do coronavírus. Há também estudos e possibilidades e o risco de esse vírus também passear por outros grupos animais, sapos, escorpiões, porco, galinha, crocodilo, peixe. Então, são animais silvestres que são vendidos, são comercializados, está também no nosso dia a dia, da nossa cultura. Então, não podemos nem subestimar, isso é porque é a cultura deles lá. Não, também comemos animais, comemos peixes, comemos a carne de rã, talvez esteja mais para as populações privilegiadas, porque se alimentar de rã não é uma carne cara, mas também existe, se vocês procurarem nos supermercados, nas grandes redes, vão encontrar rã para se alimentar. Então, isso faz parte da alimentação dos seres humanos. E, a partir daí, se busca motivos e respostas, por que isso aconteceu, como é que isso está acontecendo. Em si, essas doenças emergentes, elas vêm sendo pouco estudadas, essas possibilidades vêm sendo pouco acreditadas. Mas agora, com essa sequência de vírus, um grande potencial de devastação, mutação, de causar grandes desequilíbrios econômicos, além de grande mortalidade, então vêm sido buscados motivos e respostas, tá? E, claro, vai estar relacionado à urbanização, à agricultura. O desequilíbrio ecológico é o que mais está sendo evidenciado. Desmatamentos, o grau de desmatamento vem crescendo exacerbadamente nos últimos anos. E esses reservatórios ecológicos que estavam ali no seu estágio de equilíbrio, os processos ecológicos estavam ali fluindo de uma forma, numa velocidade, digamos assim, congruente. Começou esse processo de desequilíbrio e também esse aumento da relação não natural entre animais e humanos, pessoas que passam a querer ter bichinhos de estimação que são animais silvestres. Então, a presença também da biopirataria, que é o sequestro de animais do ambiente natural para venda, comercialização, introdução de espécies exóticas nos ecossistemas. Espécies exóticas podem causar desequilíbrios, consequências devastadoras, podem causar a extinção das espécies endêmicas desses ecossistemas. A partir do momento que uma espécie exótica consegue se fincar nesse ambiente, ela pode se sobrepor sobre as outras espécies e competir por alimento, por espaço, de tal maneira que nos processos evolutivos ocorrentes ali, essas espécies nativas
podem se extinguir. E, na melhor das hipóteses, extinguir localmente, tá? E vem também o consumo humano de animais silvestres, que é algo que está totalmente evidente. Esses animais de vida silvestre, que são animais de vida livre, eles têm diversas doenças de origem viral, bacteriana e parasitária que ocorrem em si na natureza, nesses animais silvestres de vida livre. E eles podem apresentar um caráter zoonótico, ou seja, que pode transmitir para os seres humanos. E, consequentemente, exibir essa apresentação clínica com impactos sobre a população e a biodiversidade local. Grandes desafios para controles epidemiológicos surgem, então, e agora? O que fazer? Como fazemos? Então, esse processo evolutivo do Covid-19 foi tão rápido que a nossa única alternativa que temos para nos proteger é o isolamento social, a partir do pouco que nós conhecemos sobre esse vírus, que é como ele é transmitido, através das mucosas, das vias aéreas, de pessoa a pessoa. Então, a única forma que temos para nos proteger é o isolamento social, evitar colocar a mão no rosto, para não passar nas mucosas, sempre ter a higienização, lavar as mãos, porque se caso você esquecer, coçar o olho, coçar o nariz, pelo menos sua mão está limpa, e a probabilidade de transmissibilidade vai ser menor. Até que se consiga desenvolver uma vacina. Mas já certamente se sabe que o mundo não será o mesmo. Não será o mesmo porque as pessoas, até que tudo isso passe, nós vamos ter que adequar o nosso modo de vida. Tá? Então, hábitos precisarão ser mudados, ser modificados. E um deles já vivenciamos, nós temos que usar máscaras. Não que essa máscara vai ser 100% eficaz, mas é uma proteção a mais que precisamos. Tá? Se em algum momento a gente, esse pessoal lá da China, lá do Japão, eles parecem que eles são medrosos demais, eles usam máscara, é uma questão cultural deles, eles têm um simples espirro, uma gripe, eles não querem passar essa doença para o próximo, então por isso que imediatamente eles usam a máscara. Então isso é um costume deles que acabou que está sendo introduzido nas nossas vidas também, nós brasileiros, né? Que é o que vivemos hoje. Em si, as doenças transmitidas de animais para seres humanos, elas vemos isso em ascensão. E isso se deve à piora dos habitats, à degradação desses habitats silvestres que estão sendo destruídos sistematicamente pelas diversas atividades humanas. Tá? Então, lá na floresta amazônica, eles estão se aproveitando da pandemia para desmatar, para abrir áreas, né, os grileiros, tá? E isso é um problema enorme, tá? Isso preocupa bastante, principalmente as populações indígenas, que têm a imunidade menor, tá? Então, há uma grande preocupação com as populações indígenas por conta do seu grau de imunidade. O que uma doença em nós, da área urbana, nós conseguimos nos sobressair mais fortemente, porque nós estamos sempre expostos, de certa maneira, eles já não têm essa capacidade tão eficaz comparado a nós, da área urbana.
Os cientistas, eles falam, né, sobre essa questão da degradação dos habitats, e essa degradação inconsequente dos habitats, a redução da biodiversidade que está ocorrendo, nós estamos vivendo isso sistematicamente. Isso provavelmente está incitando os processos evolutivos de uma forma mais rápida. O processo de evolução, ele já é bastante estudado. Então, tem livros que estudam os processos evolutivos. A coevolução, os processos de competição que existem na natureza, então, são processos evolutivos que já ocorrem naturalmente. Mas os cientistas que já estudam isso, eles estão verificando, analisando que esses processos evolutivos estão ocorrendo de uma forma mais rápida, de modo que as doenças, elas estão se diversificando, estão se especializando, os patógenos, quanto à potencialidade de se espalhar mais facilmente. Há uma grande facilidade para se espalhar em rebanhos e seres humanos, justamente por conta desse potencial mutacional dos patógenos. Tá? Então, eles estão se adaptando muito rápido. Por isso, o receio, será que o vírus Covid-19 vai se comportar da mesma maneira como se comportou na China, aqui no Brasil? Então, a princípio, né, de uma forma confiante, acreditava-se que por conta da temperatura de um país tropical, talvez esse vírus se comportasse de uma maneira diferente, de modo de não ser tão agressivo. Né? Bem, estamos verificando isso agora, até que ponto esse vírus é agressivo. Né? Aparentemente, claro que sim, ele é bem agressivo. Tá? Então, as respostas que a gente busca para tentar reagir, que também acaba sendo um processo evolutivo aí também dos seres humanos, que é perda de habitat, que estamos enfrentando, vendo sistematicamente aí na mídia, que é o pouco que a mídia mostra, que não se tem a real ideia do quanto que está havendo a perda de habitats, o surgimento global de doenças infecciosas, tá? Então, a Covid-19 é uma delas. Aqui no Brasil, nós temos epidemia de dengue sistematicamente, tá? Por isso que alguns estavam comparando, dengue mata mais, né? Mas, em si, são doenças infecciosas, doenças emergentes, que estamos aí combatendo, tentando superar e evoluir em relação a essas doenças infecciosas, que é justamente o efeito da coevolução, como impulsionador da repercussão. Então, essas respostas, então, isso está acontecendo por conta do efeito da coevolução, que é esse processo aí evolutivo à medida que as adaptações vão ocorrendo lado a lado. Outra resposta que podemos buscar é como a perda de habitat pode facilitar o surgimento de doenças infecciosas em seres humanos. Então, por que isso acontece? Então, essas respostas a gente busca através de pesquisas científicas já realizadas que citam hipóteses como sendo o efeito da coevolução, que já falamos aqui, e o efeito de diluição. Mas o que é isso, professora? O efeito de diluição é essencialmente a ideia de que a conservação da biodiversidade ela pode proteger os seres humanos de doenças infecciosas emergentes. Então, é como se fosse uma bolha de proteção, a conservação, manter o ambiente natural conservado. E esse efeito de diluição, ele tem um papel que é crítico, que a conservação da vida selvagem pode desempenhar na proteção da saúde humana.
Então, destruiu a conservação, destruiu os habitats, a perda de biodiversidade nos dá o preço de perder a proteção quanto à saúde humana. Nós estamos perdendo a saúde humana por conta das perdas de habitat, a perda de biodiversidade. E, com isso, nós conseguimos, através de ações antropogênicas, estarmos aqui diante de doenças infecciosas zoonóticas, tais como a Covid-19, a dengue, a febre amarela, o ressurgimento do sarampo. Então, tudo isso está relacionado à perda de habitat. E o outro efeito que eu falei para vocês, que é o efeito da coevolução, que é através dessa hipótese que esses cientistas, esses pesquisadores levantaram, que propomos que à medida que os humanos, eles propõem, né, que à medida que os humanos alteram a paisagem, através da perda de habitat, os fragmentos florestais, esses fragmentos florestais, eles agem como ilhas, e os hospedeiros da vida selvagem e os micróbios causadores de doenças que vivem dentro deles sofrem uma rápida diversificação, justamente por conta da fragmentação de habitats. E uma paisagem fragmentada, nós vamos verificar um aumento da diversidade dos micróbios, que são os causadores das doenças, aumentando a probabilidade de qualquer um desses micróbios se transbordar, se transformar e chegar até as populações humanas. E, com isso, nos depararmos com os surtos epidêmicos. E são as hipóteses que vão surgindo através dos pesquisadores. Não é de hoje que as pesquisas científicas alertam sobre esse perigo, tá? Pesquisas científicas já foram feitas há mais de 10 anos alertando sobre isso. Uma das que eu posso citar para vocês, deixa eu ver aqui o nome do artigo, é Perda de Habitat ligada ao surgimento global de doenças infecciosas, que foi uma pesquisa, essa pesquisa foi feita pelos pesquisadores da Universidade de Auburn, que eles publicaram, foi em junho de 2019, nem tinham ideia ainda sobre o novo coronavírus, e eles já alertavam sobre esse desequilíbrio ambiental, essas perdas de habitats e a possibilidade de doenças infecciosas emergentes. E, com isso, eu trouxe para vocês hoje essa reflexão sobre a Covid-19, tá? E eu espero que vocês façam essa análise no viés, a ideia é essa, que vocês façam essa análise no viés ecológico e evolutivo, tá? Com base no que a gente já estudou. Então, já estudamos propriedades emergentes, tá? Então, avalia aí as propriedades emergentes nessa situação que vivemos hoje, tá? Porque que vivemos hoje essa turbulência aí, através do surgimento desse vírus que sofreu um processo de mutação impressionante. Então, vejam isso como uma propriedade emergente, através de processos mutacionais que ocorreram, e vejam através dos diferentes níveis hierárquicos dentro dos ecossistemas, o que vem acontecendo, tá? Porque a análise é feita através de atributos e desequilíbrios que surgiram, modificações que foram ocorrendo ao longo do tempo e que
o meio ambiente, de uma forma ou de outra, ele é mutável. Os seres vivos, eles estão passando por processos evolutivos naturalmente. E sobre a interferência antropogênica, esses efeitos evolutivos, esses processos ecológicos ocorreram de uma forma completamente inesperada e fora do planejamento dos seres humanos. E como fomos pegos de surpresa, e a única alternativa que encontramos para, de certa forma, nos salvar, até que os pesquisadores, os cientistas descubram um tratamento ou uma vacina ou os dois, o melhor a ser feito realmente é seguir as orientações dos médicos, dos infectologistas, virologistas, biólogos. Então, saibam que biólogos também estão envolvidos nesse processo também. Então, a nossa aula de hoje foi uma forma para tentar esclarecer melhor para vocês o porquê que isso tudo está acontecendo. Tá? Então, busquem também na internet artigos relacionados a doenças emergentes zoonóticas, que vocês vão ver uma infinidade de dados, de informações, e vão ver que esse alerta ele está sendo emitido já há um bom tempo, tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula. A aula de hoje foi mais para vocês fazerem uma reflexão sobre o que ocorre hoje e transbordar para outras doenças que já vivenciamos, que já temos aí, mas como ela não nos atinge de uma forma tão catastrófica, digamos assim, nos passa despercebido que isso tem a ver com a biologia da conservação e também com a ecologia animal, e com vários elos aí relacionados à conservação da natureza como um todo, tá bom? Então, até mais para vocês, tenham uma boa noite, que estamos gravando essa aula agora à noite, e até a próxima aula. Tchau, tchau.